Senhor. Bendito seja Ele. Amém. Obrigado, meu querido. E louvo ao Senhor pelo dom da pregação cantada que me deu. Agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado ao Espírito Santo que nos convidou nessa noite para ouvirmos o nosso Deus nos falar, para estarmos no aconchego dele. Louvado seja o Senhor. A você que está do outro lado nos assistindo, o Senhor te abençoe grandemente, assim como a ti, assim como a tua família. Essa noite o Senhor colocou no meu coração partilhar convosco uma verdade bíblica. A verdade bíblica que na verdade hoje nos assalta a todos e invade o nosso mundo. Preciso de um tradutor, a Dominga estava a dizer. Alguém que traduza em francês para mim. Tem alguém? Elmer? Tem Alice, mas está com as crianças. O João Felipe está na câmara. Domingas. Tá bom, vou tentar falar as duas línguas ao mesmo tempo, mas vai me roubar tempo. Oui, notre Dieu est un Dieu bon, merveilleux. J'ai loué Dieu vraiment parce que ce soir, l'Esprit Saint vous a invité à venir chez notre Papa. L'Esprit Saint nous a fait grâce d'être parmi nous, parce qu'il souhaite que nous soyons avec lui. L'Esprit de Dieu m'a interpellé à lui dans mon cœur, partager avec vous une vérité biblique ce soir. Espírito de Deus colocou no meu coração partilhar convosco uma verdade bíblica. Uma verdade bíblica que é pertinente nesses dias que nós vivemos. Nesses últimos dias, o engano, a sedução tem aumentado no mundo. E ele tem aumentado mesmo no meio do povo de Deus. Nosso tema dessa noite é o Espiritismo. Vocês iam dizer, pastor, por que escolheste falar do Espiritismo hoje à noite? Sim, o nosso tema é o Espiritismo e o texto. Ficaram em cima? Tá bom. E o nosso texto de base está em Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20. Ele diz assim: algumas pessoas vão vos pedir que vocês consultem os adivinhos, os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Estas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês, diz o texto, respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Os mediúnicos dizem não tem nenhum valor. O texto insiste dizendo que o que nós precisamos, quando nos seduzem, quando nos convidam a consultar os adivinhos e os médiuns, nós devemos responder assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Assim deve ser a resposta dos filhos de Deus. Mas agora permitem
voltar na história, antes de entrar profundamente no nosso estudo dessa noite. O que é finalmente o Espiritismo? O que é Espiritismo? O Espiritismo nasceu ou surgiu na história propriamente falando em França. Surgiu em França em 1804 na província de Lyon. Quem fundou o Espiritismo, ou quem deu esse nome, esse título, Espiritismo, é um homem chamado Léon Réveil. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon. Faleceu no dia 31 de março de 1869, em Paris. Léon Réveil. Ele é o fundador do Espiritismo. Ele é conhecido também, esse homem, por Allan Kardec. Allan Kardec vai fundar esse movimento, vamos dizer assim, essa teoria, esse grupo, porque eles não se consideram uma religião, os espiritismos. Os espíritas não se consideram uma religião. Os espíritas consideram como adeptos de uma ciência por alguns, de uma doutrina filosófica por outros. Eles acreditam que a manifestação dos espíritos desencarnados por intermédio de pessoas sensíveis chamados médiums, o que eu chamo de receptores. Eles acreditam que existem pessoas que têm sensibilidade para comunicar ou ser intermediário com os espíritos. Não todo mundo. Só certas pessoas têm essa sensibilidade. Essas pessoas que têm essa capacidade de servir de intermediário com os espíritos, eles chamam essas pessoas de médium. Repara, na palavra médium está metade, aquele que está no meio. O médium, o que faz é intermediário. Quem faz o intermediário entre Deus e os homens? Os profetas. Mas os espíritas dizem que eles têm profetas deles, que servem de intermediário entre os homens e os espíritos que andam por aí. Como estava a dizer há bocado, a palavra espiritismo não figura em lado nenhum na Bíblia, mas o espiritismo encontra-se na Bíblia sim. Vamos dizer simplesmente que o espiritismo é uma doutrina, é uma ciência, é uma convicção que os mortos não morrem. Quando uma pessoa morre, a alma dessa pessoa sai e está por aí, vagueando, e tem pessoas sensíveis que podem comunicar com esses espíritos para transmitir o recado que eles têm para a gente. Allan Kardec considera que existem dois tipos de espíritos. Existem espíritos encarnados ou espíritos superiores. Esses, quando saem do corpo, estão vivendo em algum lugar do planeta Terra, algum lugar. Mas tem um lugar esses, espíritos encarnados. Mas existem espíritos não encarnados ou espíritos errantes. Esses não têm lugar nenhum. Estão aqui conosco, estão por todo que é lado, nos cutucutando com cotovelo, mas estão por aí, segundo ele, Allan Kardec. Ele disse que os espíritos, eles podem entrar numa pessoa voluntariamente, mas eles também podem ser invocados pelas pessoas. Quer dizer que eles podem se manifestar espontaneamente
mas podem ser chamados para se manifestar. Mas o que a Bíblia diz em função de tudo isso? Será que os mortos são mortos mesmo, ou os mortos estão por aí, as suas almas pairando por tudo que é lado? O Espiritismo é velho como o mundo, meus queridos. O Espiritismo se manifestou pela primeira vez no Jardim de Éden. E lá no Jardim de Éden, o texto nos diz, eu vou ler para vocês, estamos em Gênesis, no capítulo 3, vocês conhecem. No capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esse disse à mulher: é assim que Deus disse? Conhecem uma serpente que fala? Alguém conhece uma cobra que fala? Já encontrou alguns, João Marcos? Não. Eu ainda não. Já encontrei bastantes cobras no mundo, mas nunca encontrei um que fala. Mas ali nos disse que a serpente, uma cobra, estava falando. A manifestação de um espírito que utiliza um corpo inanimado para falar no seu lugar. Quem estava por detrás da cobra era quem? Era Satanás, um anjo caído. Era um morto? Era um morto? Morto não existia, não é? Ninguém tinha morrido. Mas diz que um espírito estava a falar através da cobra. Tanto que Cristo reparou que não era a cobra, porque ele sabe que a cobra não fala. E ele vai professar a maldição por aquele que está por detrás da cobra. Sim, ele te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a sua descendência, a esperança da humanidade. Cristo viria para esmagar a disfarça que estava atrás da serpente. Amém? Meus queridos, como disse há bocado, o Espiritismo é tão velho como o mundo. Quando o povo de Deus saiu do Egito, vê o que a Bíblia nos diz em Levítico, capítulo 19, versículo 26 e 31. Ele diz assim: não virareis para os adivinhos, encantadores, não busqueis contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele vai lhes dizer: vocês agora estão a sair de uma escravatura, vocês agora estão a ir por uma terra que eu vos planejei, agora estão a ir para um lugar que eu preparei para vocês. Mas quando vocês vão chegar lá, não fazem como os outros. Os que vão perguntar a respeito dos vivos, os mortos, os que vão consultar os adivinhos, vocês não serão assim. Permitem ler convosco porque é importante. Estamos em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a 13. E ele diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhar, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador.
nem mágico, nem quem consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Deus estava a dizer claramente para o seu povo: para onde vocês estão aí, o povo aí escolheu um Deus que não sou eu. O povo aí escolheu princípios que não são meus. O povo aí pôs confiança nos espíritos caídos. Mas vocês que estão aqui me pertencem a mim. Mostram confiança em mim, não fazendo, não consultando, não perguntando o vosso destino a outros espíritos, a não ser a mim. Se tem alguém para consultar sobre a vossa vida, sou eu que vocês devem consultar. Se tem alguém a qual vocês devem pôr a vossa confiança, sou eu, o Senhor. Mas por que, Senhor, temos que te consultar a ti e não ao outro? Porque eu vos tirei da terra de Egito com a mão poderosa. Porque eu, o Senhor, conheço o fim desde o princípio. Porque eu, o Senhor, sei os planos e os projetos que tenho para cada um de vós. Planos de paz para vos dar um futuro, diz Isaías. Sim, meus queridos, Deus estava a dizer claramente para o seu povo que eles não precisavam se preocupar com outra coisa, porque ele tinha um projeto, e um projeto maravilhoso para eles, que não deixariam se enganar pelas ciladas e pelas artimanhas do inimigo. Deus disse claramente, meus queridos, a Adão e Eva, quando foi seduzido pelo inimigo, dizendo para Eva: vocês conhecem o engano. O que Adão, a serpente disse para Eva? A ordem que Deus tinha dado: não comerás do fruto da árvore, porque no dia que tu comeres, certamente morrerás, certamente morrerás. Mas o que a serpente disse? Não, tu não morrerás, mas Deus sabe que no dia em que tu comeres o fruto, tu serás como Deus, e sendo igual a Ele. Sabe, meus queridos, serpente, Satanás, simplesmente estava enganando com uma verdade mentira. Uma meia verdade não é verdade. Satanás disse uma parte de verdade, mas uma meia verdade não é verdade. Uma meia verdade é uma mentira. E Satanás é especialista de misturar verdade com mentira. E isso podemos constatar em Mateus capítulo 4. Quando vai dizer para Jesus: está escrito que se tu jogas-te para aí, os teus anjos vão te pegar para tu não machucares, nem para teus ossos quebrar. Mas Satanás estava a saltar um outro mandamento: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes, como a Eva, nós caímos na trampa, nós caímos na artimanha, nós caímos na armadilha, nós caímos na lama, embelezado pelo inimigo. O inimigo embala o pacote
O pacote é bonito, o pacote está brilhando. Mas dentro do pacote, quando tu abres o pacote, é a morte. Sabe, ontem contei uma história que Deus pôs agora no meu coração para contar a vocês. Havia 4 amigos. Esses 4 amigos fizeram todo o percurso escolar da universidade. E estavam a estudar, eles moravam um pouco longe, lá na aldeia. E todos os dias faziam a estrada para ir para a universidade. E agora chegaram no último ano do curso. Os 4 formaram, cada um com a sua diploma. E vocês sabem, quando uma pessoa termina o curso, agora cada um vai para o seu caminho. E lá estavam voltando para casa. Aquele dia era o último dia deles na universidade. Possivelmente, o último dia que iam se encontrar naquela direção para a escola. E lá de volta se sentaram embaixo de uma árvore grande. E lá embaixo da árvore, falando assim, tristes entre eles, hoje é o último dia que a gente vamos estar juntos. E uma voz lá em cima da árvore diz: eu posso mudar isso! Ouviram? Cada um começou a dizer: sim, eu ouvi. Tu ouviste a voz? Eu posso mudar isso? Sim, eu ouvi também. Então, todos ouviram a voz. Mas a voz, começaram a olhar, não tinha ninguém por perto. E quando levantaram a cabeça, viram uma luz brilhando em cima da árvore. E a voz repetiu: eu posso mudar isso. Cada um faça o seu pedido. O que é que vocês querem? Eu darei. Todos ansiosos, jovens, cada um começou a fazer o seu pedido. Nejari, quel sera ton souhait? Bem, um dos jovens disse: eu quero ser rico, mais rico que todo mundo. E a voz respondeu: o teu pedido foi aceito. Tu serás um homem rico. E o outro diz: rico. Rico. Eu quero ser famoso, o homem mais famoso. A voz diz: teu pedido foi aceito. Tu serás o mais famoso do mundo. O outro disse: bom, ele pediu riqueza, famoso. Não, eu não quero ser rico. Eu quero ser o homem mais inteligente e para que eu não envelheça nunca. Sempre jovem. A voz disse: teu pedido foi aceito. Tu serás o homem mais inteligente do mundo e nunca te envelhecerás. Cada um, os 4, cada um fez o seu pedido. Os anos foram passados, se separaram aí. Cada um foi para o seu destino. O outro, um ficou, razão que a gente desconhece, ficou o homem mais rico da terra. O outro mais famoso. O outro mais inteligente. Mas uma coisa lhes roía por interior. O homem que ficou mais rico, a sua riqueza finalmente virou uma pedra de tropeço para ele. Ele que queria ser feliz com o dinheiro, com a riqueza, agora é o homem mais triste do mundo. Sabem por quê? Porque ele não pode mais sair de casa sozinho. Tinha que ter guarda-costas por tudo que é lado. Os amigos que tem não são amigos verdadeiros. As pessoas se chegavam a ele porque querem o dinheiro dele. E ele começou a se desconfiar de todo mundo. O outro que queria ser famoso caiu também na mesma coisa. A tristeza, a fama, tinha todo mundo à volta. Mas não podia fazer nada com a sua vida. Porque não tinha vida simples. Não podia sair para a rua, todo mundo lhe conhecia.
era um triste homem. Aquele que queria ser rico, que queria ser inteligente, ficou inteligente. Os políticos lhe chamavam por tudo que é lado. Os homens lhe chamavam para intervir por todos os assuntos. Ele é o homem, é o cara. Mas como todo mundo precisava dele, agora não tem mais filho. Era o mais triste dos homens. E de volta, ele não podia ficar velho. Agora os quatro se encontram de novo e dizem: ele nos enganou. Nós queríamos ser felizes, agora somos os piores. O inimigo embeleza a coisa. O inimigo não te diz tudo. O inimigo não vai dizer toda a verdade. Vai te enganar até tu caíres na trampa. Depois é a miséria. É a miséria. Enganou a Eva. Tu serás como Deus. E quando a Eva vai se aperceber, é a morte. Helena White disse, quando a Eva viu a primeira folha da árvore cair no chão, a primeira folha da árvore cair no chão, eles choraram amargamente. Choraram como se tivessem perdido uma pessoa morta. Imagina, nunca tinham visto uma folha cair. E agora viram uma folha que caiu. A folha estava morrendo. E eles deram conta que tinham sido enganados. Que a morte chegou realmente. A alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. A morte, biblicamente, meus queridos, a morte é real. Os mortos não sabem coisa nenhuma, diz Eclesiastes capítulo 9. Permitem-me ler convosco. Eclesiastes 9 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma para sempre, nesse século, em coisa alguma que faz debaixo do sol. Sim, os mortos estão mortos. Eles não podem intervir aqui. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Ele não tem parte na nossa vida. Se ele te amava, quando morreu, acabou. Se ele te odiava, quando morreu, acabou. Não tem amor, nem tem ódio, nem pode intervir na vida dos vivos. Os mortos, segundo a Bíblia, estão mortos no sono da morte. Dormem no sono da morte. Salomão vai amartelar ainda mais. Em Eclesiastes capítulo, eu gosto dessa passagem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 21. Salomão martela dizendo: porque o que sucede aos filhos do homem, isso mesmo também sucede aos animais. O que sucede é a mesma coisa. Como morre um, assim também morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem do homem sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos de pó. E todos voltarão para o pó. E ele faz uma pergunta retórica: quem sabe se o fôlego dos homens vai para cima e dos animais vai para baixo? De coisa nenhuma. Todos foram feitos da mesma maneira,
todos são pó e todos voltam para pó. Não há vantagem do homem sobre os animais. Não, nenhuma. O que diz respeito à morte. Todos foram feitos do pó e todos voltarão a pó. Não há espírito de um que vai para cima e espírito do outro que vai para baixo. Sim, porque eles todos são alma viventes. Eles são alma vivente, seres vivos ou seres humanos, como podemos dizer para os homens. Seres vivos. Não há diferença entre um e o outro. No passado, no antigo Israel, quem infringia a lei, quem consultasse os mortos, recebia a pena capital. E a pena capital nos é dito nesse texto de Levítico, capítulo 20, versículo 26 e 27. Diz assim, Levíticos, capítulo 20, versículo 26 e 27. Ele diz assim, e ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separarei dos povos para seres meus. Vocês são separados, não são separados de qualquer maneira, vocês são separados para seres meus. E ele diz ainda, meus queridos, quando, pois, algum homem ou uma mulher em si tiver um espírito de necromancia, já ouviram essa palavra? Espírito de necromancia. Exatamente. Necromancia são duas palavras. Necro e mancia. Necro, que é a morte, mancia, que é adivinho. Então, espíritos que adivinham sobre os mortos, vamos dizer assim, que consultam os mortos. A necromancia, espíritos adivinhadores, os que consultam os mortos. O espírito da adivinhação, certamente, diz o texto, morrerá. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Isso podemos encontrar também em Êxodo, em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Mas não temos tempo para ler todos os textos. Mesmo que não existe hoje pena de morte, é verdade, sobre quem pecar sobre consultar espíritos imundos, mas todos que venturam nessa estrada de consultar espíritos são testemunhos para dizer que sofreram danos psicológicos e físicos. Todos que aventuram um dia a consultar os espíritos maus dão testemunhos ou nós constatamos que eles sofrem de problema psicológico e de problemas físicos. Isso não estou dizendo eu, a história conta. Vou citar simplesmente alguns nomes. É o testemunho de uma senhora que vocês podem encontrar na internet. Ela chama-se Helena Petrovna Blavatsky, fundador do movimento teosófico. Ele sofreu durante um certo tempo consequências por ser simpatizante dos que consultam os espíritos ou o espiritismo. Podemos também falar das irmãs Fox, fundadoras do espiritismo moderno. Essas senhoras, depois de terem consultado os mortos durante 40 anos ao serviço de espíritos maus, no final da sua vida, eles ficaram irreversivelmente psicopatas. E eles no final disseram: a nossa vida foi uma mentira. Como a vida de uma pessoa durante 40 anos dizendo, famoso,
no final diz que a nossa vida é uma mentira. Sim, porque quem estava por detrás deles é o pai da mentira. Satanás é um mentiroso e simplesmente tem usado pessoas, tem seduzido durante tempos, maltratando, destroçando. Posso vos contar testemunhos ainda recentes. Eu acompanhei pessoas, que não vou citar nomes, que ficaram com lesões psicológicas até hoje, porque um dia aventuraram a consultar os espíritos maus. O inimigo não tem essa hipótese. Quando te aventuras no caminho do inimigo, vai fazer de tudo para te deixar lesionado, maltratado, se não dizer a tua morte. Meus queridos, não temos muito tempo, mas permitem-me avançar no nosso estudo. Isaías nos dá um excelente conselho. E eu vos convido a aguardar o conselho do profeta Isaías. É um conselho que é de muito bom senso. Está em Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. Ele diz assim, Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. É o texto que eu li no começo. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, adivinhos, que cochicham, que murmuram, porventura não consultará o seu povo, consultará o povo seu Deus? A favor dos vivos consultai os mortos? Versículo 20. A lei e o testemunho. Se eles não falarem assim, não verão a luz ou a alma. A lei e o testemunho. Se eles não falarem assim, não há esperança para o povo. O que é que o texto quer nos dizer simplesmente, meu querido? Que se nós queremos ver a luz, se nós queremos ter a esperança, temos que permanecer na palavra de Deus. Não temos escolha. Ou ouvimos a Deus e temos a vida, ou ouvimos o inimigo e estamos na morte. Essa é a condição. E Deus nos convida a ouvir a lei e o testemunho. Deus convida todos os seus filhos a saírem das trevas para a luz. Trevas do domínio de Satanás, da morte para a luz de Cristo. Porque no outro tempo eram as trevas, diz o texto. Mas agora sois da luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito é a bondade, a justiça e a verdade. Aprovado que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-os, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torto. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, diz o texto, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagais com o vinho, que não acontenta, mas enchei-vos do Espírito Santo. O texto nos diz simplesmente que o tempo está difícil. No outro tempo nós estávamos em trevas. Agora somos chamados para a luz de Cristo. Agora que somos chamados para a
andemos na luz, porque as trevas não têm nada conosco. As trevas é do inimigo. Nós somos chamados para a luz. Andemos na luz. Nós somos chamados para viver no Espírito e não na carne. Sim, meus queridos, é o que nos diz o texto. Os filhos de Deus não devem consultar os mortos, porque o nosso Deus não é Deus dos mortos. Amém? Amém. Mas Deus dos vivos. Sim, Cristo não morreu não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Porque os mortos em Cristo, mesmo os que estão em Cristo, estão vivos. É o que diz o texto. Eles dormem simplesmente. Dormem em Cristo. O livro do Apocalipse nos diz claramente. Permitem ler o texto. Ele diz no livro do Apocalipse: eu sou o primeiro. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, e o que viveu e foi morto, mas eis que estou vivo para todo e sempre. Amém? Tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mesmo os que dormem, eu os chamarei de volta, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção, meus queridos. Eu peço a vossa atenção. Ele diz simplesmente: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes se lutam uns com os outros. A carne e o espírito estão em inimizade. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Quem vai ganhar? Quem vai tomar a posse do corpo da pessoa? Esses se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora ouvem as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Diz o texto: emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. As obras da carne, inspirado pelo inimigo, empurrado pelos espíritos maus, seduzidos pelo mundo, pelo adversário. A Bíblia diz claramente: os que se deixam seduzir nas tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas por quê, pastor? Simplesmente que nessas obras nós manifestamos de que lado nós estamos. Nessas obras nós manifestamos que pertencemos ao inimigo, somos aliados de Satanás. Mas agora existem obras que manifestam também que nós somos aliados de Cristo. E permitem simplesmente citar essas obras. Agora mais, a subordinação ao Santo Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tal coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sim, se nós deixamos ser moldados pelo Espírito Santo, se nós deixamos ser conduzidos pelo Espírito, se nós deixamos simplesmente ser tomados pelo poder de Deus, repara, meus queridos, ele não diz obra mais. Para a carne ele diz que eu faço esforço. É uma obra, é um trabalho. Para o Espírito ele diz o contrário, é um fruto. Amém? Não faço esforço, é uma consequência, porque estou tomado pelo poder de Deus. Meus queridos, vou terminar. Mas agora, mais do que nunca, os filhos de Deus são aconselhados a vigiar. Agora, mais do que nunca, os filhos de Deus são aconselhados a vigiar. Por quê, pastor? Porque o inimigo está furioso. Porque o inimigo não quer te ver aqui. Porque o inimigo não quer que tu ouves. Que ele é um disfarce. Ele é um mentiroso. Ele é um dissimulador. Ele é um usurpador. Porque o inimigo quer roubar o que tu tens mais de precioso. Porque o inimigo tem inveja de ti, meu irmão. O inimigo sabe que tu e eu teremos um privilégio. Sim, teremos um privilégio que ele nunca poderá ter mais. Amém? Nunca ele poderá ter esse privilégio. Perdeu-o para sempre. Agora está aí no canto, dizendo porque é injusto. Eles também fazem pecado. Eles também são pecadores. Vê aí o que ele faz. Sim, o inimigo sabe que acabou para ele. Finito, acabou, zerado. E para ti e eu, nós temos ainda o privilégio de viver com o Criador para todo e sempre. Amém. Esse é o desejo do Criador. Para ti e para mim. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude a recusar todas as armadilhas, todas as seduções, todas as ciladas. Diz simplesmente ao inimigo, e eu vou repetir o texto para terminar. Mas vocês responderão assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Os que médios dizem não tem nenhum valor. O que Satanás diz não tem nenhum valor. Nós consultaremos, nós fiaremos, nós prostraremos, nós receberemos o governo do Senhor. O que Satanás diz não tem nenhum valor. Para a glória de Deus, sejam abençoados, meus queridos. Firme, já estamos quase. Ele não tem lugar, não terá lugar onde nós estaremos. O pior, nós os julgaremos, os anjos caídos, para a glória de Deus. Amém. Vamos cantar o último hino, 71. Vitória em Cristo.
Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Que grande privilégio nós temos de podermos conhecer a Tua palavra, Senhor, e de sabermos que quando estamos ligados a Ti e que buscamos de Ti e queremos conhecer de Ti, unicamente o lugar é a Tua palavra. Amém. Obrigado porque nela encontramos, Senhor, as verdades que precisamos para um dia estar contigo nas nossas celestiais, para que não sejamos assim enganados pelas muitas heresias que aí são pregadas, mas pela certeza da Tua palavra e a verdadeira esperança que o Senhor nos dá nela. Em nome de Jesus, nos dá uma boa noite, Senhor. Continua conosco, abençoando-nos, guardando-nos, nos protegendo nesta semana e nos trazendo na quarta-feira e até o sábado para juntos adorarmos e agradecer o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, meus queridos. Vamos na paz e na graça do Senhor.